O Superior Tribunal Militar cedia essa semana o 4º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia. O tema é o alcance dos direitos humanos nos estados lusófonos, ou seja, aqueles que adotam o português como língua. O evento vai até amanhã. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, Ricardo Ermani. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. O senhor é um dos participantes, desse evento, desse congresso que está acontecendo no STM. Quais são os eixos temáticos desse evento? De fato, é a 4ª edição. São 3 eixos temáticos a partir da lógica dos direitos humanos. O primeiro deles enfoca a questão do Estado constitucional e da teoria da Constituição. O segundo eixo, efetivamente, trata da questão dos direitos humanos e da efetividade dos direitos fundamentais. E o terceiro eixo, o multiculturalismo, as minorias e a globalização. Especificamente a sua palestra, Como se aplica o princípio da subsidiariedade, De palavra bem difícil da palavra. Esse princípio, ele tem um histórico a partir da doutrina social da Igreja no século XX, foi inserido em diversas encíclicas papais, ele tem prestígio na Europa, ele informa a questão do direito comunitário, a relação dos órgãos europeus com os estados nacionais, mas o que nos interessa mais na palestra é a perspectiva administrativa interna, como se dá a relação entre poder central e poder local, sempre uma relação complexa, E nesse sentido, a Europa no século XX, na década de 80, traz a Carta Europeia de Autonomia Local, trazendo para essa carta o princípio da subsidiariedade. O que ele diz? Regra geral, o exercício das competências, o exercício da gestão deve incumbir as autoridades mais próximas do cidadão. De preferência, ele não é um princípio absoluto, porque razões de economicidade e eficiência podem remeter a competência a uma instância mais geral, mais distante. Nós tivemos aí no começo do ano, várias rebeliões no norte, no nordeste do país, nas penitenciárias, evidenciando a situação crítica de superlotação e da condição precária do sistema prisional brasileiro como um todo. Como observar a situação dos direitos humanos nessa situação do sistema carcerário? Exatamente. Até foi um pedido especial da coordenadora do evento, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, de trazer aquela temática dos direitos humanos ao princípio da subsidiariedade. Qual é a relação específica? Como eu dizia, não é um princípio absoluto. Ele é um princípio de descentralização, mas existem situações que é preciso haver a cooperação entre os entes federativos. É sair de uma relação conflituosa para um federalismo efetivamente cooperativo. E a segurança é um grande exemplo. Por quê? Nós não podemos vislumbrar ilhas de competência na área da segurança. Não pode um Estado isoladamente ser o único competente. É preciso, em situações excepcionais, e por isso não é um princípio absoluto, a União ser chamada à sua responsabilidade. Hoje mesmo pela manhã eu ouvia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos deu prazo ao Estado X da Federação Brasileira para resolver uma situação penitenciária. Não pode ser apenas de um Estado. É preciso haver, sim, uma cooperação entre os diversos entes. Isso se aplica a várias políticas públicas, à segurança e a tantas outras mais. Mas nós não podemos ter uma ideia isolada que a subsidiariedade e a descentralização por si só resolve o problema. Precisamos ter uma subsidiariedade acompanhada de autonomia financeira. Inclusive, nós estamos tentando, Érica, trazer o debate de um anteprojeto de PEC para incluir esse princípio que no Brasil é implícito como princípio explícito na nossa Constituição, tanto no artigo 18, mas principalmente no artigo 23, na regulamentação de um problema grave de competência que nós temos, que é o grande número de políticas públicas que estão na área das competências comuns na nossa federação. E o que um congresso como esse pode ajudar? Claro que isoladamente, não falando isoladamente, porque é um conjunto de ações, mas um congresso discutir essas ações é muito importante. O Congresso tem repercussão, reúne os pesquisadores dos países lusófonos. Ontem mesmo houve a palestra inaugural com o jurista Jorge Miranda. É um congresso que está ganhando uma maturação. Ele começou em 2014 pela Escola de Direito da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Foi para Angola em 2015, volta a Portugal em 2016 e agora em 2017, com a organização do Superior Tribunal Militar, está trazendo aqui essa importante temática dos direitos humanos. É uma lógica de discutirmos as questões acadêmicas, e nós na Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc, trabalhamos muito isso no programa de mestrado e doutorado, mas trazer também o resultado prático, e por isso uma articulação forte também
com os pesquisadores da lusofonia, com entidades relevantes como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Confederação Nacional de Municípios, tentarmos discutir efetivamente, de forma concreta, soluções para o nosso problema de engenharia institucional, que é a indeterminação de competências na Federação Brasileira, e isso é fundamental para o respeito aos direitos humanos. E o Congresso vai até amanhã? O Congresso vai até amanhã. Tá ótimo, Estão doutor. todos convidados a participar. É aberto? Né? Aberto, sim. Com certeza, então é um tema importante para toda a sociedade debater, né? Exatamente. Eu conversei aqui com o Ricardo Hermani, que é professor e também pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, e hoje conversou com a gente a respeito desse congresso que está acontecendo no STM para discutir os direitos humanos. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima.